Olha o credor, bota Jair naquele que é seu lugar. Tomar cuidado pra não ser mais um color, pra todo mundo respirar. Vai derreter, Trump perdeu lá fora, sabe por quê? Perdeu o bonde, bateu o pé feito um bebê, seu tipo de pirraça. Maia pode ter deixado de chutar defunto, já foi. Chega a conta e nessa hora o Centrão trai todo mundo, né? Já foi. No tocante à pilantragem, essa é sua laia, ai, 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 ai. Amanhã vai ser maior, pode se preparar. Nem baleia, nada de lira, todo esse povo é patotinha. Dá na mesma, casa do povo, virou bazar. Nem baleia, nada de lira, todo esse povo é patotinha. Dá na mesma, casa do povo, virou bazar. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 2 de fevereiro de 2021 e está começando a terceira temporada do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o time completo voltando de férias. Deixa eu começar por ela, que acho que foi a única que continuou produzindo aí, né, durante as nossas férias aqui do Midcast Política, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi? Fala, galera. Tudo bem não, né? Já cheguei aqui na conversa já. E aí, galera? Tudo bem? Que nem você e a galera. Na real, não. Então eu vou responder sempre na real, não, Vitor. Tá tudo uma merda. Começando naquele clima gostoso, né, essa nova temporada, né? Vamos seguir então aqui a apresentação com ele, diretamente de Manaus, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Porra, cara, hoje que Manaus tá aprazível, você não chamou de aprazível. Senão você pode ver aí. Você pode ver aí que o patrão já chegou fazendo vergonha pra todos nós que tiramos férias, né? A Adi aí foi a primogênita porque ela trabalhou. E é isso aí, vamos lá. Tem que ter algum lucro, cara. Tem que ter algum lucro, meu. Não é só minha saúde mental se desgraçando desse governo Bolsonaro, não, meu filho. Não caio nessa. Eu queria falar aqui pros ouvintes que agora a gente começou essa temporada gravando também com vídeo, né? Então a gente tá se vendo aqui durante a gravação e nesse momento acabei de ver que o Diego escovando o seu cabelo, assim, uma belíssima cena que os ouvintes vão ficar podendo imaginar aí. Eu já fiz isso umas 3 vezes, é porque a escova tá do meu lado, eu olho pra ela e dá vontade de fazer, eu vou tirar depois. Não fica inibido não, cara. Ninguém tá vendo. Seguindo aqui a apresentação, temos ele, o animadíssimo, e agora vendo a cara de animação dele aqui, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cada dia pior, né, cara? Cada dia pior aqui. Bom que a Adi já assumiu aqui o grupo de gente que sofre com essa pergunta, mas a gente começando muito mal em 2021. Então é sempre um desprazer gravar esse tipo de tristeza com vocês aqui. E agora eu espero que vocês consigam verificar que realmente é um infortúnio na medida em que vocês virem a minha expressão enquanto a gente segue as notícias. Exatamente, cara, exatamente. E completando aqui o nosso quinteto de hoje, ela que está ali comendo um delicioso miojo, pelo menos é o que está aparecendo aqui, diretamente de Brasília, Tupá Guerra. Tudo bem, Tupá? Tá tudo indo, né? Tamo vivo aí, já é uma vantagem. Já tem que contar esse tipo de coisa, né? Então, considerando que a pandemia tá cada dia pior, tá cada dia mais impressionante, a gente tá vivo. E sim, eu tô comendo aqui o meu jantar rapidinho, mas não é um miojo. É um macarrão com ovo. É quase tão classudo quanto o miojo. Maravilha. Que não deu tempo, que o dia foi corrido. Ter férias é um negócio que às vezes a gente corre muito, ter férias. Então o dia foi corrido hoje. Muito bom, Tupá. Bom, e aqui a gente tá nessa nova temporada, já fico feliz que o Rodrigo não reclamou da gente estar começando assim de forma mais enfática nessa nova temporada igual no ano passado, né? Mas a gente fez algumas pequenas mudanças aqui,
né? A gente continua dividindo o episódio em 2 blocos temáticos, mas dessa vez a gente deu aí uma pequena repaginada, né, no programa, justamente com o objetivo de deixar ele um pouco mais dinâmico e direto ao ponto e possivelmente aí um pouco mais curto também, né? Vamos ver se a gente consegue cumprir a promessa que a gente não conseguiu manter em 2020. Então, se você já faz parte aí dos 10 ouvintes, espero que continue curtindo o Midcast Política, e se você está chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo. Mas acho que antes da gente começar, já que a gente ficou aí 2 meses e alguma coisa, né, sem gravar, vocês querem comentar alguma coisa sobre o mês de janeiro de 2021, já que a gente está começando a gravar em fevereiro, alguma retrospectiva aí para os ouvintes? Eu acho que resume bem. Resume muito bem o que foi o mês de janeiro. Ai, meu Deus do céu. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio. Não, pera, Vitor. Eu só acho engraçado que... Bom, começando aqui esse nosso primeiro bloco, tô aqui um pouco enferrujado em saber como é que a gente começa a destrinchar esse nosso primeiro tópico, mas não poderia deixar de ser, né? Vamos falar sobre toda a narrativa e a treta das vacinas que ocorreram aí nos últimos meses, principalmente depois que a Anvisa fez a aprovação do uso emergencial tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford e AstraZeneca, permitindo aí que pouco mais de 6 milhões de doses da Coronavac fossem aplicadas e 2 milhões de doses da Oxford que foram importadas da Índia, né? E depois, posteriormente, eles acabaram aprovando mais 4 milhões de doses da Coronavac. E nesse imbróglio todo, né, teve muita guerra de narrativa, onde falaram que o governo brasileiro, principalmente por conta do for-chanceler, teria causado o atraso, né, das doses, principalmente vindas aí da Índia, e também dos insumos que vão vir, né, da China, tanto para a vacina Coronavac quanto para a de Oxford, fora toda o desdenho que o presidente fez, principalmente com a vacina aí do Butantan. E aí, como é que vocês acompanharam toda essa história nesse mês aí de janeiro, principalmente, ali o finalzinho de dezembro? Cara, eu pensei em começar a comentar aqui, só que talvez eu sofra um atraso, porque eu vou ter que parar 1 minuto para adesivar meu comentário. Vai ter que sair um adesivo no meu comentário aqui, porque afinal ele tem que ser um comentário verde e amarelo. Você já pensou que absurdo você enviar um avião para poder buscar as vacinas da Índia e vai chegar aquele avião lá, como é que eles vão saber de qual país que é? Porque a única maneira de você saber de que país que vem um avião é se ele tiver um adesivo escrito no idioma daquele país com as cores da propaganda do governo. Isso é compreensível. Imagina a quantidade de avião que chega na Índia, aquele país superpopuloso, todos os dias. Era uma preocupação do governo que eu achei uma seriedade enorme. Eu gostei desse tipo de planejamento. Se a gente não tivesse o Pazuello no comando do Ministério da Saúde, a gente não teria esse tipo de articulação e pensar, olha só, vou pensar à frente, vou raciocinar, vou jogar a ideia lá na frente e pensar. Índia, país populoso, pessoa procurando por vacina, o avião tem que chegar lá, todo mundo tem que reconhecer, vou atrasar 1 semana para adesivar, e aconteceu, né, isso aí do país. Pensou, a gente queria descrição, a Índia queria descrição, não chama muita atenção não, a gente quer que a coisa seja ali no sigilo, porque a gente ainda tem que vacinar a nossa pequena população de 19 bilhões de habitantes da Índia. Porque pega mal, né? Pega mal mandar coisa ser amigo do Bolsonaro. Tipo, galera, e mandar para outro país antes de você começar no seu, né? Enfim, Pazuello, general da ativa, é sempre bom lembrar, né? E tem outra questão também, a Índia, ela tem problemas de relacionamento diplomático entre países ali, a China não, a Índia, tem problemas de relacionamento diplomático entre os países ali em volta, como por exemplo, o Paquistão, Bangladesh, etc., que eram os países que iriam receber primeiro essas doses. Problema diplomático é até uma sutileza, o negócio da sutileza da área. O pessoal tá ameaçando jogar bomba nuclear um no outro, tem uns probleminhas diplomáticos de aquela treta de grande família. É tipo, tem uma área que ninguém pode ter arma aqui na fronteira, mas o problema é
diplomático. Inclusive uma guerra nuclear que se acontecesse dava pra acabar a vida no mundo, só por causa dela, mas tá tudo tranquilo. Mas deixa eu entender, tirar uma dúvida, quer dizer que a China queria a broderagem no sigilo e o Brasil não soube fazer. A Índia queria a broderagem no sigilo e o Brasil não soube fazer. O esquema é isso, Adi? É isso aí. O Brasil só foi o primeiro país a receber as doses da Índia porque ele forçou a Índia. Foi uma coisa assim, vamos ficar aqui de boa, vamos fazer essa broderagem aqui no escondido. E aí o Brasil já saiu correndo, peguei a Índia, entendeu? Já foi explanando. Quando você beija, assim, você não pode sair falando, sabe? Porque as pessoas ficam de olho no seu crush. Não preste bem atenção. Não, e aí vocês viram depois, né, que as doses chegaram no Brasil, o assessor especial lá do presidente, Felipe Martins, falando que, na verdade, foi culpa da imprensa, né, porque a imprensa vazou a informação pra todo mundo, falando que realmente o avião ia, que, na verdade, eles estavam só nos bastidores, negociando tudo, enquanto eles estavam adesivando o avião e tuitando que, né, o avião iria lá buscar na Índia as 2 milhões de doses. Eu gosto do conceito de quem vazou foi a imprensa quando você adesiva o avião, né? Você, tipo, adesiva o avião inteiro e a culpa é da imprensa que falou do assunto, né? Porque você tava sendo tão discreto, você tava ali tão na encolha. E eu gostei do ponto do Rodrigo, né? Porque é isso, né? A Índia é um país, como todos sabem, de língua portuguesa, com o mesmo alfabeto que a gente, então eles obviamente iam saber ler o que estava escrito no avião. Esse é um ponto muito importante, acho que, de ser relacionado. Mas eu penso assim, né, esse rolê todo da vacina e a gente teve agora, né, a Índia tá desfilando, sério, a Índia tá, tipo, rainha do mundo, assim, desfilando agora lá no G20. É o G20 que tá rolando, né? Mas estão lá desfilando de rainha do mundo porque olha quantas vacinas a gente produz, olha como a gente é incrível, olha como a gente vai mandar vacina mesmo. Pro Paquistão não, né? Porque probleminhas diplomáticos. Mas olha como nós vamos mandar vacina pra, tipo, todo mundo aqui em volta. E a gente é muito legal. E a gente vai apoiar o terceiro mundo. E a gente vai apoiar os países em desenvolvimento. E isso tá ganhando capital político sinistro pra Índia. E é uma parada que me deixa frustrada, porque não é como se... porque nós somos patriotas, mas vocês são patriotas e vocês não querem que o Brasil tenha capital político. Isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. É só porque, tipo, cara, dava pra você lidar com essa questão toda de uma outra forma. Vocês imaginam se o Brasil desenvolvesse uma vacina? Se lá no começo da pandemia o governo tivesse falado, olha, muito dinheiro aqui para cientistas desenvolverem uma vacina brasileira, e daí agora a gente estava exportando a vacina brasileira, como isso ia pegar muito bem pro Brasil. Mas isso não aconteceu por, eu acho, e daí é um achismo, bem achismo, por vaidade, né? Por tipo, eu pensei, a gente resolveu apostar num remédio que não tinha nenhum tipo de comprovação e ficamos nessa aí com a Índia e, enfim, segue a vida. A título de informação, a vacina brasileira, ela tá parada há meses. Meses! Ué, mas o astronauta não falou que tá produzindo, sei lá onde, pô? Leite condensado. Não, tá sendo, as pesquisas estão sendo feitas com totalmente, tipo, é uma vacina 100% brasileira, só que ela não tá indo pra frente porque não tem financiamento do governo federal. Então, na verdade, a gente tá muito atrás, não só nessa questão, como também na questão diplomática, no momento em que você tem o BRICS, tá ligado? No momento que você tem o BRICS, só 2 países no BRICS não tem vacina, que é o Brasil e a África do Sul, que não fabricaram vacinas próprias. Dentro de um bloco, você consegue negociar com muito mais facilidade do que você negociar abertamente para o mundo inteiro. Então, o Brasil já sai atrás quando ele não consegue nem prestar atenção que ele tem Rússia, China e Índia dentro desse grande bloco. Vamos explorar esse grande bloco, então, já que a gente não tem condições e a gente não consegue, e eu tô falando muito irônico, que a gente não conseguiria fazer uma pesquisa de vacinação e fazer uma vacina própria, então que a gente aproveitasse esse grande bloco, que, porra, cara, não é China, Rússia e Índia. São, hoje em dia,
são os países que o mundo inteiro mais está correndo atrás, que é em questão de insumos e questão de vacinas, né? E chegou um ponto que, honestamente, eu nem sei se vale a pena investir mais em desenvolver essa vacina própria daqui. Porque, por exemplo, a Merck já parou o projeto dela de desenvolver vacina porque ela estava trabalhando numa vacina de vírus inativado, e com o advento da vacina de RNA mensageiro agora, que é uma tecnologia que foi literalmente inventada para essa vacina durante a pandemia em menos de um ano, né? Não que não tivesse teste, mas que... Não, foi a primeira vez que ela foi colocada em prática como vacina, não? Mas ela não foi inventada para esse vírus nessa pandemia. Era isso que eu ia falar agora. Ela não... eu me expressei mal, na verdade, né? Que ela já existia, mas que a primeira vez que ela é, aplicada em vacina para o grande público é agora, né? E é um processo que é muito mais barato, muito mais rápido de produzir do que a vacina de vírus inativado. Então a Merck já parou de pesquisar a vacina dela, por exemplo. Então eu não sei até que ponto valeria a pena, e eu acho que nem vai para frente, porque o governo federal não vai investir. E só pro que a Tupá tinha comentado, que não é só por vaidade, é por vaidade e por trancado também, né? Porque tem a história do superfaturamento da cloroquina, que ainda tem que responder, se não der vazão. Esse negócio vence daqui acho que um ano, né, agora, ou 6 meses no máximo, e tem que dar vazão. Então... Não, e falta de vontade política de tentar salvar a população, né, cara? Porque pra que você vai investir numa vacina que você vai salvar pessoas? Já que você está numa pandemia onde essas pessoas estão morrendo. Por que você faria isso, né? Com um governo como esse. Agora, uma coisa que demanda, cara. Se não tem demanda, pô. Não tô dando demanda. Afinal, como diz o For Chanceler, né? Então que sejamos esse pária, né? Agora, uma coisa que eu tava lembrando aqui, e eu confesso que eu não consegui entender no meio dessa guerra de narrativas, noticiaram que o Brasil seria, sei lá, o 5º, 6º país a receber as vacinas lá da Índia, né? As vacinas lá produzidas de Oxford lá na Índia. Que a Índia teria enviado para o Butão e para outros vários países, e depois veio o embaixador da Índia aqui no Brasil e falou que não, na verdade o Brasil foi o primeiro a receber vacinas produzidas por lá. O que vocês acham que aconteceu nesse caso aí? Realmente teve linha cruzada e realmente passaram informação errada para a imprensa, porque a CNN estava com um correspondente lá na Índia e veio com essa informação também. Pô, mas você está desconfiando da competência do Ministério da Saúde? É isso mesmo, Vitor? E do Ministério de Relações Exteriores. Não, então, cara, que isso? Será que o pessoal lá começou uma conversa, de repente fez uma ligação telefônica ou recebeu um e-mail com só uma circular e falou, opa, isso aqui vale como um contrato internacional? Que aparentemente é isso que aconteceu. A impressão que eu fico o pessoal começou a fazer negociações, recebeu uma confirmação informal, e já considerou que aquilo ali era o ponto, né? Então já tô marcando data, já tô mandando um avião, entendeu? Já tô aqui fretando, gastando dinheiro, e o pessoal só tinha mandado a gente acha maneiro, eu acho que a gente vai mandar. Só que aí, para você conseguir confirmar isso, ele demorou um tempo. Então, eu acho um problema. Até, de repente, o Brasil, ele de repente, foi o país que primeiro fez esse acordo. Talvez seja isso que a embaixada indiana queria dizer. Não, o Brasil foi o primeiro com o qual a gente fechou um acordo. Só que a diferença de você conseguir mandar as vacinas pro Butão, da Índia pro Butão, e mandar pro Brasil, cara, a logística é outra, sabe? Tá, mas é porque o embaixador falou que o Brasil foi o primeiro a receber, cara, depois que dias antes a imprensa tinha informado que não, e acabou que isso favoreceu a narrativa do governo, né, dizendo novamente que a imprensa era mentirosa e tal. O que eu ia complementar ou vocês acham que depois do fiasco que foi com a questão do avião, possa ter rolado, sei lá, uma negociação aí e o Brasil teve que abrir mão de alguma ação em favor da Índia, não sei, para poder tentar livrar a barra da merda que eles fizeram. Eu só queria dizer que a bandeira do Butão tem um dragão, cara. Pra adesivar um dragão em um avião, dá um trabalho da porra. Tem que ver isso aí também. Talvez por isso tenha vindo primeiro pro Brasil. E não terminaram de adesivar o dragão no avião do Butão. Essa questão de que o Brasil foi o primeiro não faz sentido. Porque Butão e Bangladesh receberam no dia 18. Butão, Bangladesh, Maldivas, Nepal, Mianmar e Seychelles receberam no dia 18, 19 e 20. Foram na sequência. E aí, no dia 22, o Brasil recebeu as 2 milhões de doses da Índia. Então o embaixador mentiu para favorecer a narrativa do governo, né?
Ou pode ter se confundido, como o Rodrigo falou, confundiu de acordo, fechar acordo com receber. Porque eu lembro, inclusive, quando chegaram as vacinas em Butão, o quanto que o pessoal comentou, inclusive, no Twitter. Poxa, cara, tipo, olha só que merda, a gente já tava com o avião pra ir lá e o bagulho não vai vir pra gente antes, vai ir pra Butão antes. Não, imagina a loucura, Vitor, assim, imagina você, um embaixador, você ser um embaixador e você ter que dialogar com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Difícil. Vai chegar uma hora que você perde a paciência e fala, tá bom, vocês foram primeiro, vai lá, publica aí, porque não vai fazer a menor diferença, a gente já tá distribuindo vacina por aí, vocês querem mesmo jogar num tweet lá que vocês foram os primeiros a receber? Joga, foda-se. Cara, eu acho que o pessoal já não tá com paciência com o brasileiro mais. O teor da conversa eu acho que foi esse, mas o tom foi mais. Tudo bem, amiguinho, você foi o primeiro a receber a vacina. Tá aqui o seu adesivo e a sua estrelinha, amiguinho. Aí o Ernesto, obrigado, Narendra Modi. Olha, papai Bolsonaro, hoje eu ganhei uma estrelinha do embaixador da Índia. Parabéns, Ernesto. Acho que é importante, Perfeito. inclusive, lembrar quem é o Narendra Modi, né? Enfim, vocês entenderam quem estou falando. Presidente da Índia. Não é exatamente uma pessoa de esquerda. Quando eu digo não é exatamente uma pessoa de esquerda, ele é uma pessoa de direita. Ele tem posicionamentos bem complicados, de nacionalistas, tem a ver com nacionalismo hindu e etc, etc. Não vamos entrar tanto nessa questão. Mas assim, é só para repetir a coisa de que não tem a ver com o seu posicionamento de esquerda ou direita. E acho que isso, né, tinha que ser um pouco mais claro. O país ganhar prestígio internacional e dinheiro independe dele, né, ter o posicionamento de um lado ou de outro, assim, então... Enfim, mas estamos nessa, né, gente? Daí, assim, o que a gente pode agradecer é agradecer os funcionários dos lugares, querendo ou não agradecer que o Dória quer ser muito presidente, e eu fico muito triste de ter que agradecer o Dória, mas a gente tem que a gente sabe que o Dória não é porque ele é legal que ele foi atrás da vacina. Não mesmo. Não é porque o Dória realmente valoriza a vida dos brasileiros. Não mesmo. É porque, vamos lembrar que o Dória é o cara que fez a ração humana, né, gente? Que mandou tirar morador de rua com água gelada de manhã no inverno, né? Então, assim... Que vestiu camiseta Bolsodória. Exato. Mas... Demoliu casa com gente dentro. Mas aí, se a gente for seguir essa lista, o programa vai ser só isso. Enfim, então assim, pelo histórico do ser humano, nós sabemos que não é exatamente pela bondade do coração dele que ele foi atrás da vacina. Ele tá fazendo campanha. Só que vamos lembrar que políticos fazerem campanha com ações que fazem sentido para a população é tipo o padrão, é basicamente o que políticos fazem. Então o Dória não tá fazendo nada fora do que é esperado dele como governador de um estado, né? Sobre isso que você falou, eu acho que a gente precisa pontuar o que é política, né? Porque eu acho que a demonização da política foi tão grande, que a gente não consegue ver até que ponto essa política ela é nociva pra gente. A política, na verdade, nós somos seres humanos sociais e, portanto, nós somos seres humanos políticos. As nossas escolhas diárias são políticas. Tudo que a gente faz, ela tem uma relação com a política. Eu não estou dizendo com a relação com o partido, mas com o fazer política. E então, quando a gente vai para a administração pública, o fazer política é você conversar com o seu inimigo, é você fazer a propaganda de um programa bom que você achou, que você fez, que o seu governo produziu para a população. Isso é fazer política do jeito certo, é você chegar e mostrar assim, não digo que é meu Deus, 100% corretíssimo, mas essa é a boa política, você fazer a política da forma como ela deveria ser. Você precisa fazer uma propaganda dentro dessas políticas que você construiu como boas para a sociedade. É o que o Bolsonaro tenta fazer. Ele vende a política dele como uma política boa para a sociedade. Ao mesmo tempo em que ele diz que a política é do demônio e os caramba, e a política que ele vende não faz bem para o cidadão. Essa é a má política que ele tanto prega contra, mas é ele mesmo que faz. Porque no momento em que você sabota de todas as formas possíveis que se tenha vacina e que, por exemplo, tem pessoas
morrendo sufocadas num hospital em Manaus e não é atribuição do governo federal antecipar problemas, não é atribuição do governo federal dar oxigênio, não é atribuição do governo federal ajudar estados da pandemia, não é atribuição do governo federal ajudar as microempresas, grandes empresas, não é atribuição do governo federal cuidar do cidadão. Essa é a má política, isso é fazer política errado, isso é você usar o seu poder, o seu capital político de forma a machucar outra pessoa, matar outra pessoa. E na base dele, o discurso de que o Supremo não deixa ele fazer nada pegou e tá tipo incólume. Ninguém conseguiu contestar isso na base dele. Então, quando ele falar que eu não consigo, não posso, o Supremo não deixa, todo mundo da base dele acredita nisso. E acredita piamente, e aí é mais antipolítica e mais pós-política e todos os adjetivos que a Sabrina usa. Eu não acredito que a base dele aceita nada, Diego. Você acha que qualquer coisa, a base dele, ele vai ficar do lado dele. Tem então, um argumento, né? Já não é nenhum mérito eles construírem um discurso absurdo e a base rígida do bolsonarismo comprar. Eles estão ali para isso, sabe? Você pode fazer qualquer coisa e a base rígida bolsonarista vai aceitar. Então chegou nesse ponto. O pouco desgaste que às vezes tem que alguém que estaria ali em cima do muro, acho que esse resultado de janeiro agora e o fim do auxílio emergencial já evidenciou. A gente conseguiu que houvesse algum deslocamento. A desaprovação do governo cresceu muito, muita gente vincula, sim, o desastre pelo qual o Brasil passa com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, mas aquela base rígida a gente não vai conseguir tocar nela, cara. Aquilo ali, essa base, quando acabar o bolsonarismo, ela vai permanecer extremista e ela vai se deslocar para uma outra representação conservadora. Exato. Que essa sempre foi uma base ultraconservadora, ela sempre esteve ali. Ela só se aglutina em torno da figura do Bolsonaro e das ideias bolsonaristas nesses últimos anos. Arrumou um imbecil exemplar pra ela, né? No momento em que você radicaliza essas pessoas, é muito difícil você tirar elas simplesmente mostrando assim, olha só, esse cara falou... Mostrando a verdade, né? Pois é, esse cara falou há 2 semanas que a vacina é um troço ruim, agora ele tá dizendo que ele que comprou a vacina, ele que fez. Você não acha isso um pouco hipócrita? Não, para essas pessoas é um culto, já se tornou um culto. Eles são... O radicalismo faz com que as pessoas entrem em um culto e não consigam sair tão facilmente. É todo um trabalho psicológico de desradicalização que muito provavelmente a gente não vai conseguir alcançar nem metade dessa população que foi radicalizada pelo discurso bolsonarista. Mas, infelizmente, assim, você só chegar e mostrar a verdade já não tem surtido efeito justamente por essa radicalização. É bem isso, né? A questão que vários pesquisadores de algumas áreas já se debruçaram a essa questão de como você mudar, e não adianta nada você, mas o fato é esse, o fato não importa. O que importa tem muito mais a questão do pertencimento a um grupo, né? Nossa, eu pertenço a esse grupo fala coisas. Então, muitas vezes em algum momento, você até entende que aquilo não é certo, mas você não vai questionar o grupo. Você vai questionar o grupo? Não pode questionar o seu grupo, porque o grupo, afinal, é o pessoal que, né, enfim. Olha o gancho pro BBB, hein? Olha o gancho pro BBB. Agora, antes da gente falar do BBB, Rodrigo, eu só acho engraçado que o mesmo público, né, radical que a gente tá falando aí, ligado ao bolsonarismo, que negava a pandemia, depois passou a negar a vacina, quis simplesmente tomar, né, pro seu governante, pro seu ídolo maior, né, a grande conquista do Brasil ter começado a vacinar, inclusive chegando ao ponto de falar que a vacina não era do Butantan nem do governo do estado de São Paulo, que a vacina era do Brasil, sendo que o Bolsonaro falou diversas vezes que era a vacina do Dória, né, o Pazuello falou que era a vacina do Dória, ele falou que não ia comprar... Vacina chinesa do Dória. Vacina chinesa do Dória, e depois que foi aprovado, simplesmente eles tentaram trazer para si, durante alguns dias, né,
essa conquista, porque aí foi chegar as vacinas da Oxford, que eles simplesmente esqueceram. O que importa é a vacina ali da Fiocruz e produzida pela Inglaterra e na Índia, e a chinesa deixa ali. A gente tá comprando, mas a gente não comenta mais porque a outra já chegou, né? Cara, não existe contradição na mentira. Não existe contradição no discurso mentiroso. Então, sabe, tentar apontar a contradição em pessoas que elas baseiam seu discurso em mentir é infrutífero. Foi muito pontual e assim, eu nem sei o que falar mais. Resumiu todo o rolê. Eu acho que a gente não precisava ter Eu gastado até me sentei aqui, eu tava esperando um puta discurso, aí ele parou de falar, eu olhei pra tela, travou. Todo mundo ficou se olhando na tela, assim, tipo... Pô, meu cigarro tava acabando, eu não queria perder os outros tragos. Agora, então, só pra gente tentar fechar esse tópico, eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas o Butantan, né, que desde o início, né, na verdade, o governo do estado de São Paulo, né, utilizando o Butantan como uma ferramenta de pressão em cima do governo federal, justamente para comprar, né, as doses e tentar a aprovação o mais rápido possível, ele recentemente meio que, entre aspas, ameaçou o governo federal falando, olha só, eu tenho aqui, mas posso produzir mais 54 milhões de doses, só que vocês precisam me falar se vocês vão querer ou não, porque, né, a gente tem pressa, o mundo tem pressa, se vocês não quiserem, a gente vai exportar para a América Latina. Aí o governo federal simplesmente falou, não, a gente está no prazo ainda para poder, né, demonstrar interesse. Tá, e qual o prazo? Até maio. Então, até lá a gente resolve. Aí rolou todo aquele movimento, aquela pressão, e acabou que dias depois, agora acho que foi anteontem, do dia que a gente está gravando, o governo federal anunciou, né, que vai comprar essa próxima remessa de produção do Butantan, são 54 milhões de doses, e provavelmente deve assinar o acordo amanhã, é o que estava previsto, né? Eu queria dizer que essa parte, inclusive, é outro desgaste desnecessário, né? E daí fica esse jogo que é meio que a gente sabe que no fim das contas não vai acontecer tal, mas é um desgaste desnecessário, você ter que apostar e ter que... O Butantan tem que falar, não, então eu vou exportar, olha só, tô colocando o caminhão aqui, olha só. Então, tipo, só colabora para um desgaste que não precisa. Dá pra resolver isso, né, com alguém talvez que entendesse de logística, talvez desse pra resolver isso. Enquanto isso, o presidente tá chamando o governador de São Paulo de calcinha apertada, né, cara? Aliás, o João Dória que perdeu a linha com o Constantino hoje na Jovem Pan, né, cara? Agora, o que o João Dória tinha na cabeça de, na Jovem Pan, trocar ideia com o Constantino, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Não existe má publicidade. Isso é verdade também. Olha o tanto que depois que ele... frases em que você não precisaria ter gasto 5 minutos para explicar a situação, porque o Rodrigo vem pá, 2 pau, pronto. A gente quer falar de BBB, Adi. Então vamos falar de BBB, esquece o Dória, que vença a briga entre ele, Jovem Pan e Constantino. Não vamos falar de BBB não, cara. Pô, o clima tá até bom aqui, a gente comentando isso. Vamos pesar o assunto, não. Vamos deixar o BBB de lado. Pô, eu vim gravar um midcast pra me alienar do BBB, cara. É o contrário, né, cara? Você quer se alienar do BBB do que da política, tá tão pior lá. Não, os ouvintes já perceberam que a gente... Nesse caso, vou deixar vocês comentarem, porque... Os ouvintes já perceberam que a gente excluiu o bloco de polêmicas, piadas e tretas e virou isso aqui porque não tem muito mais realmente piada, cara. A gente começa o programa e tudo que a gente vai puxar, no máximo a gente dá uns risinhos ali, mas ainda, pô, pensando no nome desse bloco, assim, que talvez fique ou não, né, eu só acho engraçado, cara, que os liberais, esse pessoal neoliberal todo, assim, fica pensando, pô, olha como é que o mercado funciona, né, tem procura, demanda e tudo mais, e aí o cara me vem, olha só, a gente tá aqui, a gente vai esperar que os laboratórios que estão produzindo vacina, que tem o mundo inteiro procurando, eles vão vir atrás da gente, a gente não vai correr atrás deles, não. Tem pouquíssima vacina disponível. E os liberais acham que a lógica deles é que a gente vai ficar aqui esperando e que esse pouco material que tem, o pessoal vai correr atrás da gente para comprar quando tem muita gente querendo, né, cara? Como é que funciona a cabeça do liberal brasileiro? É um negócio que é difícil de entender. Não, e que é benéfico você deixar a iniciativa privada ir lá e comprar 30 milhões de doses e doar metade pro SUS, porque isso vai ser bacana, isso vai ser legal e você ainda vai economizar dinheiro do Estado, segundo o Bolsonaro disse, né? Já que, para quem não acompanhou, o governo liberou, né? Ele falou que não iria se opor caso, né, a associação lá de clínicas particulares fosse comprar junto à Índia
30 milhões, 50 milhões de doses, uma outra vacina que está sendo testada, e depois falou que não teria problema caso eles comprassem 30 milhões da vacina de Oxford e doassem metade para o SUS e a outra metade levasse para as grandes empresas vacinarem seus funcionários. São liberais que eles são tão liberais que eles negam a primeira... Tipo, o beabá do liberalismo, que é a oferta e procurar, não vamos comprar a seringa porque aumentou o preço. Não é como se o mundo inteiro estivesse precisando de seringa, né? Não é como se existisse a lei da oferta e da procura. Eu acho que é interessante mostrar um profundo desconhecimento da própria questão de como funciona uma imunização coletiva, né? Porque diferente dessa ideia louca da imunidade de rebanho, que as pessoas simplesmente vão desenvolver magicamente, que realmente acontece com outras questões, mas em geral, na verdade, a imunidade de rebanho é um conceito criado a partir da vacina, né? Você cria imunidade de rebanho com a vacina, não é simplesmente deixando as pessoas se infectarem loucamente, porque quando as pessoas se infectam loucamente, acontece uma coisa muito curiosa que talvez as pessoas tenham reparado que aconteceu, né? Que é o vírus muta. Sabe por quê? Porque o vírus é malvado? Não, porque o vírus quer reproduzir. O negócio do vírus é reproduzir. E daí, se você começa a ter pessoas que já se infectaram e o vírus não consegue se reproduzir naquelas pessoas, ele vai mutar para poder reproduzir melhor. E a gente pode ver, né? Vocês veem que em lugares onde a pandemia está alucinada, a gente tem novas variantes do vírus. Por exemplo, na África do Sul, em Manaus, na Inglaterra, enfim. Isso mostra que essa estratégia não funciona. E aí é um ponto que as pessoas não conseguem entender, que se você vacina só uma parte da população, mas eu sou rico para me vacinar, vai lá, espertão. Se vacina só você e não vacina o resto, que essa porcaria desse vírus muta, e daí ele te infecta de novo. Ou seja, adianta nada. E é por isso que vacinação é uma questão coletiva, e o Brasil sempre foi exemplo de vacinação. Os Estados Unidos é tão louco, porque os Estados Unidos estão sofrendo o problema inverso. A questão dos Estados Unidos não é a falta necessariamente de dose, é que eles não têm estrutura de vacinar. O Brasil está acostumado a fazer campanha e vacinar todo mundo, praticamente. O Brasil é o maior exemplo mundial e elogiado por isso em campanha de vacinação. Então, é tão louco, porque o governo nem precisava criar uma estrutura. Tipo, é só usar a estrutura que já estava. Só que daí você não pode, no processo, tentar destruir a estrutura também, né? Então, enfim. E eu acho que essa questão... Uma das coisas que me deixa muito frustrada com essa questão da vacina... não, mas a vacina privada vai desafogar o sistema público. O sistema público tem a porcaria de uma direção de quem vacinar primeiro, porque não tem vacina para todo mundo no mundo. É só ouvir o secretário da OMS, por exemplo, falando. Ele mesmo fala, não adianta nada a gente vacinar um país inteiro na Europa se outros países ainda vão estar com o vírus. O que a gente precisa é vacinar todo mundo do mundo de certa idade, de prioritário. E daí, nos outros anos, conforme a gente for conseguindo ter mais vacina, a gente vacina o resto, e é isso. E aqui no Brasil, a problemática é tão grande que a gente tem 18 variantes só no Amazonas. Só no Amazonas. Sergipe tem a sua própria, Rio de Janeiro tem a sua própria, Rio Grande do Sul tem a sua própria, e foi aqui que conseguiram identificar pela primeira vez um paciente infectado com 2 cepas distintas ao mesmo tempo. Então, assim, o Brasil, o Bolsonaro deixou de ser somente o que ele era em 2018 como uma ameaça à democracia e às minorias, agora ele se torna uma ameaça global. Agora ele se torna uma problemática global, porque no momento que você deixa um vírus rolar solto por aí, e deixa tudo aberto, e todo mundo andando, e todo mundo viajando, e todo mundo curtindo, e não querendo dizer nada, mas a galera, tipo, da Europa tá aqui no Brasil porque conseguia entrar, entende? Essa é a problemática. Consegue entrar aqui. Consegue entrar, consegue sair. Normalito, assim, normal, como se tivesse todo mundo bem. A questão é, essas variantes estão destruindo outros sistemas de saúde ao redor do mundo. Portugal já tá na merda. Los Angeles, que é uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos, na merda. Manaus na merda, Acre na merda, Roraima na merda, e só vai, porque enquanto a gente não tiver uma política pública de verdade contrária à pandemia, que realmente vá lutar contra isso, séria, vai surgindo variantes. Eu acho que o Bolsonaro se acha muito grandão agora, porque ele tá com o centrão no bolso e tal,
Mas o Centrão nada mais é do que um grupo alugado para você. Vai chegar um ponto que você não vai ter mais condições de alugar esse grupo, não, porque não tem como o próprio grupo olhar a si mesmo e o seu eleitorado morrendo e sofrendo desse jeito, sofrendo pressão da população e não fazer nada. Aproveitando o gancho da AD, depois dessa bela explanação, falando em merda, Centrão e caos, Rodrigo, pra onde que a gente vai agora, cara? Cara, agora a gente vai ao ponto. A gente vai pro ponto da pauta. Olá, ouvinte do Midcast. Antes da gente ir pro próximo bloco, eu queria te lembrar que você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim com R$2 ou R$5. Esse valor ajuda demais a gente a pagar a hospedagem aqui do podcast e ainda incentiva o nosso trabalho de produção em novos formatos, novos episódios. Então, se você quiser nos apoiar pelo PicPay, basta baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar um dos nossos planos, ou se você quiser fazer pelo Padrim, principalmente porque tem a opção do boleto, você basta acessar padrim.com.br/midcast. Essas são as nossas duas opções. Beleza? Então vamos agora para o nosso próximo bloco. Começando aqui então esse nosso segundo bloco, mais um bloco repaginado aqui. Vamos falar sobre a eleição para a presidência da Câmara e do Senado que ocorreu ontem aqui na véspera da nossa gravação. A gente começa falando das eleições nesta segunda-feira no Congresso Nacional. A repórter Ana Luísa Prazer, ao vivo, tem as informações pra gente. Oi, Ana, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Olha, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito em primeiro turno com 302 votos. Esse quantitativo é mais da metade do número de votantes. Já para o Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, foi eleito também em primeiro turno, dentre os 5 candidatos, com 57 votos. E o presidente Jair Bolsonaro comentou a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado nas redes sociais no início da noite. Logo, pouco tempo depois, quando foi concluída a eleição aí da Câmara, ele também fez uma postagem comentando sobre essa eleição de Arthur Lira para a Câmara dos Deputados. O mandato da presidência da Câmara e do Senado dura até fevereiro de 2023. Que acabou dando a lógica, né? Os favoritos venceram, depois de muita negociação, do Maia cantar vitória, né, e botar banca no Twitter, de, como sempre, o governo despejar aí bastante grana para a galera aliada, e também rolar umas dissidências ali no bloco do principal adversário do Arthur Lira, que era o Baleia Rossi. Rodrigo, como é que você viu aí? O caos só vai aumentar agora, cara? Cara, assim, eu começasse com uma citação aqui, uma citação muito contextual, abre aspas. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava, espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença, Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra, a pedra estava fria. Então isso aqui a gente lembra da morte da Baleia, no caso, em Vidas Secas, do Graciliano Ramos, mas eu não pude deixar de lembrar da Baleia com a tristeza do Baleia Rossi. Poesia da semana. Né? Nossa, mano, eu achei que ia vir aquela da baleia do Senhor Fale. Eu comecei a rir antes dele falar. Cara. Não pode reproduzir aquela do Senhor Fale, não, que leva processo. Ah, desculpe. Mas, cara, assim, isso aí já era previsto, não era nenhuma surpresa. O pessoal às vezes se esquece como funciona esse tipo de eleição, acha que é como se fosse eleição popular. Não é assim que funciona. Uma coisa que a gente podia ter comentado se a gente tivesse gravado o programa em janeiro, né? Que muito da irritação de uma parte da esquerda com a pulverização de candidaturas para a Câmara é que quando você
você retira a perspectiva de voto de um dos candidatos, a tendência dos votos do Centrão é a migrarem para o candidato que tem maior perspectiva de ganhar. O pessoal lá vai muito com a ideia de qual time que parece que está ganhando, então eu vou torcer para esse. Que foi o que aconteceu na eleição da Câmara. Quando a gente tinha, lá em dezembro, quando se formou as candidaturas, a gente tinha uma perspectiva maior de voto no Baleia Rossi, porque os partidos de esquerda e de centro-esquerda, eles aceitaram o acordo e falou, opa, vamos todo mundo no Baleia Rossi. Então dava a impressão de que o Baleia Rossi tinha muito mais apoio e que ele iria ganhar. E aqueles deputados, deputadas que eles estão ali no centrão, eles vão para o lado que estiver ganhando, eles iam votar no Baleia Rossi, o acordo está pronto. Agora, no momento em que você dissolveu essas candidaturas e dá a impressão de que o Baleia Rossi está fragilizado, esse monte de voto do centrão falou, opa, peraí, eu vou para o lado que tem mais chance de ganhar. Então parece uma coisa meio sem sentido, mas é assim que o centrão ele funciona, ele sempre vai tender para quem parece que vai ganhar e quem tem mais a oferecer. Qual era a moeda de troca que o Baleia Rossi tinha em dezembro? Você tinha essa articulação com uma boa parte dos parlamentares, então você tinha um grande número e fala, se Baleia Rossi vencer, a gente tem essa grande maioria da Câmara que vai estar junto com ele e vai ter visibilidade, vai ter cargo em mesa diretora e vai ter voz. Agora, na hora que perde essa única moeda de troca, o outro lado tem o quê? Tem dinheiro, tem emenda parlamentar, sabe? Vai ter lugar na mesa diretora. A gente perdeu a única moeda de troca na hora que dissolveu aquelas candidaturas. Ok, tem esse outro lado. Por que se dissolveu? Porque se percebe que no fim das contas não haveria tanta diferença assim entre o Baleia Rossi ou o Lira na presidência da Câmara. São diferenças muito sutis, é uma questão ali de nuances de cheiro de merda. Então o pessoal falou, não vai fazer tanta diferença assim, é melhor a gente poder se firmar aqui no que a esquerda e a centro-esquerda já defendia e a gente não se misturar com esse centrão e a direita e centro-direita. Então já estava previsto, já se imaginou, quando a gente fez as nossas apostas aqui, eu falei, o Lira vai ganhar, o Pacheco vai ganhar no Senado, isso é quase inevitável pela configuração e pelo que a gente viu em outras eleições do Congresso também, normalmente vai nesse sentido, isso desde lá da formação do Centrão no final da década de 80, é sempre a mesma coisa, e não teve surpresa nenhuma se repetir o mesmo processo. Lembrando que pessoalmente o Bolsonaro disse que gosta do Baleia Rossi, né? Então só para complementar essa fala do Rodrigo, que assim, no fim das contas não teria muita diferença, lembrando que o Baleia Rossi era o candidato do Rodrigo Maia, né? Bom, mas eu ainda acredito que o Centrão ele seja apenas um grupo alugado para você. Eu acho que o Bolsonaro saiu, tá se sentindo grandão, tá se sentindo maior, tá ali, e é aí que o Bolsonaro mais erra. É quando ele se sente maior, quando ele se sente muito grande. Quando ele tá com a confiança lá na cabeça, assim, lá nas nuvens. O moleque tá... Ele tende a errar bastante. Eu acho que ele é muito egocêntrico. Então, quanto mais parece pra ele que ele tá acertando, mais ele erra. E esse caso das eleições vai acontecer a mesma coisa. Ele vai se sentir muito grande, mas é apenas uma coisa alugada. E os erros dele podem ser que voltem sim, porque são erros graves, e têm sido erros que têm trazido muita comoção e têm mexido muito com a população brasileira. E também dentro da Câmara dos Deputados. Apesar da gente não ter uma oposição realmente organizada, esses erros do Bolsonaro são graves, são muito graves, e alguma hora alguém vai ter que falar. Me preocupa muito mais, não a eleição dos dois, mas a Bia Kicis na CCJ, do que qualquer outra movimentação feita até então. A Bia Kicis na CCJ é você praticamente botar o Bolsonaro com a mão ali. É o Bolsonaro com a mão na maior comissão. E é uma pessoa extremamente perigosa, porque ela representa um perigo para a saúde pública. Esta mulher, ela é uma mulher que defende sair sem máscara, que mostra para as pessoas maneiras para sair sem máscara, sem tomar multa, contrária à vacina, etc, etc, etc. Então, eu não sei a que Constituição que ela vai salvaguardar, mas... Porque o Arthur Lira, por mais que ele esteja completamente alinhado ao governo, recebendo mensagem de apoio da Flor de Lis, né? Ele é um cara liso, né? Então ele
vai estar junto com o governo agora, e quanto ele prometeu lá pro governo, né? Porque os analistas políticos dizem que ele é um cara de palavra, então ele prometeu ao governo, ele vai cumprir, né, essa primeira agenda, só que ele mantém diálogo com todo mundo, então se precisar ali desembarcar do governo ou tentar jogar umas pautas bombas pra cima do governo, ele vai fazer porque depende do interesse que o grupo dele estiver disposto, né? Agora, a Bia Kicis, como a Adi falou, ela é representação do Bolsonaro lá, né? Não tem acordo, não tem centrão, não tem nada. O que ela achar que tá alinhado ideologicamente com o Bolsonaro, ela vai seguir. O que ela achar que não está, ela vai tentar fazer o máximo para barrar. E ela, como presidente da CCJ, ela tem um poder gigante. Então, principalmente se alguém tinha alguma esperança de que um pedido de impeachment no futuro conseguisse passar pelo menos ali pela análise da CCJ, né, tivesse um relatório indicando, né, que isso fosse à frente, as chances agora são bem menores, porque não só a Bia Kicis está ali, como outras pessoas muito ligadas ao Bolsonaro estão nessa comissão, né? Agora eu tava pensando, eu não acho que a Bia Kicis seja como se fosse o Bolsonaro dentro da comissão. Eu acho que a Bia Kicis é como se fosse os loucos seguidores do Bolsonaro na comissão. É muito pior, porque o Bolsonaro, como é que eu vou dizer isso sem ofender as pessoas que têm problemas de inteligência? O Bolsonaro é burro, tá? O Bolsonaro é burro. Ele é muito burro. Ele tem uma estratégia que é a estratégia do Trump, que sempre foi a estratégia do Trump. Por exemplo, o Trump sempre provocou, por exemplo, a Coreia do Norte, para depois vir se pagar de, olha só, fiz um acordo com ele e tal. Pá. O Bolsonaro, ele segue a mesma coisa. Só que ele faz isso nos momentos errados e quando ele erra. Né? Tipo, ele realmente não sabe o momento de fazer isso, que é diferente do Trump, que sabia o momento certo, o cara era ardiloso mesmo. Mas o Bolsonaro, ele não teria, sendo vamos supor assim, a personificação do Bolsonaro na CCJ, ele não teria o que a Bia Kicis tem, por exemplo. É isso que me apavora. A Bia Kicis, ela sabe conversar e ela sabe bater papo com aquelas pessoas ao redor dela. Apesar de muitos conflitos, ela bate esse papo e ela é como se fosse um soldado mesmo nessa guerra. Essa questão da gente lembrar que a política vai muito além do que as pessoas, da crença de cada um, né? Embora a gente tenha bolsonaristas como a Bia Kicis, né? Que sejam pessoas que acreditam no rolê, a média do pessoal que tá ali pra ver qual que é o lucro melhor, qual que é o melhor acordo e etc. E é por isso que o Centrão, ele justamente serve para isso. Ele é a massa de manobra que vai para onde ele pode lucrar mais e onde fica mais legal para eles. E é isso. Então não adianta a gente achar que, mas no que... Não acredita, gente. Acredita em nada. Acredita em ganhar dinheiro e em se dar bem para si próprio. Não é nem dar bem para os outros, né? Então, eu acho que isso é sempre importante a gente martelar. Eu acho que pra mim foi tão... A hora que eu vi, ele falou, os dois foram eleitos. Eu falei, mas não é como se isso fosse uma novidade, gente. Tipo, é o que era esperado. É ruim. Não tô feliz com a parada, mas que era esperado. Não foi nenhuma grande surpresa eleitoral, assim. E daí é aquela coisa, né? E o pessoal vai falar, porque o PSOL... Eu falo, cara, 10 votos. Não ia fazer essa diferença toda aí, não. Então... a questão é muito além de, tipo, quem que não sei quem, enfim. Não, e lembrando que o Alcolumbre e o Maia, em 2019, eram apoiados pelo Bolsonaro e pelo PSL, quando ele ainda estava lá no PSL. Então, realmente, como a Tupá falou, não mudou muita coisa, né? Não mudou nada desde o final da década de 80, cara, porque esse pessoal, o Centrão é o Centrão que ele apoiou a eleição do Collor, e aí depois ele apoiou o impeachment do Collor. E aí ele sustentou o governo Itamar Franco. E aí ele apoiou os governos FHC. E aí apoiou os governos Lula. Apoiou a Dilma. Tem um discurso, até no Jornal Nacional resgataram o discurso do Arthur Lira quando ele foi eleito no primeiro mandato dele em 2011, chamando a presidenta Dilma, né, e elogiando a presidenta Dilma, e que ela ia continuar os trabalhos e o projeto do grande presidente Lula. E aí depois ele apoiou o impeachment da Dilma, sabe? E ele estava lá para retirar o impeachment do Temer, e depois vem e apoia o Bolsonaro. Então, assim, o Vitor e eu, a gente já discutiu muito sobre
teria ou não teria impeachment, e agora que o Vitor fala que, nossa, acabou a chance de impeachment, eu também digo o contrário, eu vou de novo discordar do Vitor, porque tudo que o Vitor fala é o contrário. Eu acho que isso não impede nada, nem a Bia Kicis lá, nem o importante é discordar do Vitor. Nem o Arthur Lira na presidência da Câmara, nem a Bia Kicis na CCJ, impediriam um processo de impeachment se ele tiver que acontecer. E ele acontecer nesse momento significa o apoio do mercado, dos bancos, para que o impeachment aconteça, porque os outros itens eles já estão marcados ali, já deu um check, e o Centrão não poder ser mais custeado, como a Adi já ressaltou aqui. E isso é um risco iminente, porque já não tem mais moeda de troca do Planalto do governo com o Centrão. Acabou essa moeda de troca. Se não conseguir cumprir, não conseguir tirar mais nada do bolso, não conseguir rasgar o bolso e fazer moeda com o restinho do bolso, o Centrão já era. Perdeu o apoio do Centrão, só vai precisar que os bancos apoiem o impeachment e ele vai acontecer. E o Arthur Lira colocaria isso em xeque sem problema nenhum. Não há nenhum compromisso real ali com o governo. E não tem todo esse dinheiro, né, Rodrigo? Não tem todo esse dinheiro para abrir mão, para meter para deputado. Vai fazer o quê? Vai começar a tirar o leite condensado das Forças Armadas e a energia para poder pintar os meio-fio? Não dá. Não, e a partir do momento que no ano passado, no começo do governo Bolsonaro passaram aquela lei lá que as emendas parlamentares são de execução obrigatória, o governo, o Poder Executivo perdeu muito desse poder de barganha. Porque antes, ok, eu faço a emenda, mas aí o Poder Executivo ficava, eu pago quando der, quando puder. Mas a partir do momento que as emendas, né, que é quando a gente fala, tem que comprar o Centrão, dá dinheiro, às vezes não é dinheiro diretamente na conta da pessoa, né? Normalmente é por meio de emendas parlamentares. E aí, a partir do momento que você torna a execução da emenda obrigatória, você já não tem tanto poder de barganha dentro disso, né? Então, acaba que fica muito mais no poder do presidente da Câmara, no caso, de articular ali quem vai poder e qual emenda vai ser aprovada, do que do governo, toda vez que eu falo do governo federal, do que do Poder Executivo de dizer se vai pagar ou não a emenda. Né? E uma outra coisa que eu queria comentar era meio que no tom de tristeza, assim mesmo, do que a gente falava mais cedo, do caráter de culto, né, que tem o bolsonarismo e a figura do Bolsonaro, a religião. Né? Você não questiona, você não argumenta, nada que você fale pode chegar a penetrar a crença da pessoa. Então, tipo, se não fosse uma religião, esse movimento, né, de abrir as pernas literalmente pro Centrão, e agora vai dar ministério, vai dar o caralho que for, esse movimento seria um ponto onde você conseguiria pegar o discurso e virar a chave. Mas como é religião, né, como é fé, não tem como você bater nisso, que a pessoa não vai mudar de ideia por conta disso. Porque agora é articulação política, não é toma lá da cá agora, né? Mudou a forma de falar. Quando antes de se eleger era capaz que eu vou governar de tomar lá da cá. Se é assim, então eu vou sair. Porque eu sou, eu falo, eu mostro, não sei o que. Tá aí, governando de tomar lá da cá, meu querido. E como dizia General Heleno, se gritar pegar Centrão, não sobra um. Agora, Rodrigo, e a canetada do Arthur Lira, cara? O primeiro ato dele, o que você achou disso? Cara, isso é um ótimo exemplo de como que funciona esse tipo de articulação, assim. Pouco antes da eleição, o Maia, ele tinha aprovado um bloco de partidos de esquerda e de centro-esquerda. Por que isso é importante? O número dos blocos, o número de parlamentares em blocos define muito do que vai compor mesa diretora. Vice-presidência, as secretarias, os suplentes das secretarias, que é quem vai organizar realmente as pautas, as reuniões e o que vai ser votado, como vão ser as discussões. Então você tinha aprovado esse grande bloco com a presença do PT no bloco, e a primeira ação do Lira, logo que ele assumiu a presidência, foi invalidar esse registro de bloco, esse grande bloco de esquerda e centro-esquerda. E isso porque o PT registrou o nome do seu partido no bloco 6 minutos depois de ter vencido o prazo, e o Maia falou, 6 minutos aqui, tem os atrasos, teve uma falha de sistema, vou aceitar. E o Lira falou, não, isso é contra as regras, e dissolveu o bloco, o que significaria um espaço menor para os parlamentares de esquerda dentro da mesa diretora das discussões. E deu essa canetada, teve revolta, nas 24 horas seguintes você teve muita conversa, e aí como que as coisas funcionam?
Não dá para você simplesmente chegar lá, dar uma canetada e falar, acabou. Você tem diálogo dentro da Câmara. E nesses diálogos se acordou de, olha, a gente não vai registrar esse grande bloco, no entanto, a gente vai considerar como se ele tivesse registrado. E todos esses partidos, esses parlamentares vão sim ter espaço na mesa, a gente vai levar em consideração isso, e levou, acho que 3 das 5 mesas, das 5 secretarias na mesa diretora, ficaram para partidos desse bloco. É um tipo de acordo que acontece. A partir daí você ia ter a votação para compor essa mesa diretora, só que não pôde continuar. O Lira, ele cancelou a sessão porque ele estava atrasado para a festa de comemoração dele. Poxa, né, cara? Já tem uma festa lá, tô atrasado, a gente vai realmente virar aqui mais 4 horas nessa madrugada para poder compor a mesa diretora? Pra que urgência? Pra que essa pressa? Tem 300 pessoas me esperando lá pra gente se contaminar mutuamente. Porque é quase, né? Quando tiver demanda por uma mesa diretora, a gente foca nisso, gente. Enquanto não tem demanda, fazer o quê? Ficar pensando nessas coisas? Cadê o povo na rua? Cadê o povo na rua pedindo mesa diretora? Não vi. Então, se o povo não quer, pra quê? Pra quê? Vamos pra festa. É muito mais produtivo pegar Covid. E na festa tava a Joyce Hasselman lá, dançando, curtindo. Não acredito. Não, mas ela ficou 2, 3 meses falando mal do Arthur Lira todo dia no Twitter. Como que ela foi pra festa? Mas capaz, tava lá, a guria pediu desculpa. Chegou lá e falou assim, foi mal. Me serve aí uma champanhe, deixa eu curtir esse showzaço sertanejo aí que faz, 9 meses que eu não vejo um. Aí curtiu lá e o cara foi gravar, ela, não me grava aqui, porque, né, sabe como é, né, sertanejo. Não condeno Joyce, porque eu acho que se é pra festa, se é pra curtição, se é pra bebida de graça, cara, tá valendo tudo, entendeu? Não interessa se você conhece o convidado, todo mundo você sem chega máscara. lá, você xinga o noivo e a noiva e tá servindo bebida, tá ótimo. Eu acho que caso não houvesse uma pandemia, eu não estaria julgando as pessoas irem na festa porque comida de graça, mas considerando o fator pandemia, aí eu julgo. Tá aqui, após a ameaça de obstrução de pauta, Lira e oposição selam um acordo para a mesa diretora na Câmara. A primeira vice-presidência ficará com Marcelo Ramos, do PL. A segunda vice-presidência ficará Não presta. Hã? Só avisando, que é daqui eu conheço, não presta. Tá aqui, Amazonas. Não, e ele foi candidato avulso ontem, ganhou acho que 35 votos, se eu não estou enganado. A segunda vice-presidente... Eu não imaginava que prestasse, assim, só deixando... A segunda vice-presidência ficará com André de Paula, do PSD. É porque foi involuntário, eu ouvi o nome dele, eu tive que falar. Veio, foi primal, assim. A primeira secretaria com Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco. A segunda secretaria com Marília Arraes, do PT. A terceira secretaria ficará com o deputado Marcelo Nilo, do PSB da Bahia. E a quarta secretaria com Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro. Bom, a gente já falou aqui sobre a eleição do Rodrigo, do Arthur, né, a canetada, agora o recuo, a festa para as 300 pessoas, a gente já falou, né, que o destaque foi a Joyce de penetra e abraçando todo mundo. Mais alguma coisa, então, sobre esse assunto da eleição? Eu tô curiosa para descobrir casa de quem que era a festa, porque, assim, eles estão dando a desculpa que era uma casa de uma pessoa, mas eu duvido que aquilo não parece casa de pessoa, parece casa de festa. Eu tô muito curiosa para saber qual é a casa. Onde fica, porque eu vou mandar mensagens daqui a pouco, gente, quem sabe qual é o lugar. Eu tava pensando em coisa séria, tava ouvindo vocês pensando aqui em coisa séria que, o pessoal ficou muito assustado, né, com essa eleição desses 2 nomes pra Câmara e pro Senado, e eu tava aqui cada vez mais imaginando como que esses 2 nomes, eles são muito sabonete, assim, cara, eles deslizam fácil, tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco, eles são muito volúveis, e diz muito, por exemplo, no Senado, o fato do Pacheco ter sido apoiado pelo PT também, porque ele tem essa capacidade, olha, ele sai fazendo promessa à torta e direito. Rodrigo Pacheco é o cara que você fala, cara, pra votar em mim, você promete isso? Prometo, vou colocar isso tudo aqui em pauta. E ele promete coisas contraditórias, promete uma coisa pra base do governo, promete outra coisa pra esquerda e pro centro, e no fim das contas, a impressão que eu fiquei, depois de todas essas, tudo que saiu dessas articulações lá, é que é bem provável que o governo tenha mais perdido do que ganhado. Com essa eleição desses 2 nomes, assim, eu não consigo perceber o Rodrigo Pacheco tão disponível para poder adiantar
pautas do governo, e eu também não consigo perceber o Arthur Lira, por exemplo, tão disponível para poder avançar pautas de costume na Câmara. Uma das coisas que se comentou muito desses bastidores lá é que o nome do Arthur Lira ele estaria ali para poder colocar para frente as reformas e em diálogo com o Ministério da Economia, que a gente não sabe como é que seria, né? Porque para ter um diálogo tem que ter dois lados, e a gente não tem Ministério da Economia, basicamente, mas ele está ali para fazer isso. Só que ele já afirma que pauta de costume não tem aderência, que pauta de costume não ia vingar na Câmara, e ele está querendo colocar coisas que andem, e a pauta de costume não vai andar. Então aquilo que muitas vezes a gente ficava com receio, já isso aqui vai estar tudo na mão do governo agora, aparentemente o que já estava, olha, vamos tentar adiantar essas pautas econômicas, só que está travando, quem trava é o Ministério da Economia. E as pautas de costume não vão andar porque todo mundo considerou que não tem clima para isso. As notícias estão dando que a principal pauta agora para esse começo é a reforma administrativa, que o Arthur Lira parece que vai pautar junto com o governo. E me lembra um pouco também como foi na época do Maia, né? Porque se a gente for 2 anos para trás, a gente pode se recordar que no final do governo Temer tentou-se passar a reforma da Previdência e não conseguiu, trocou o governo, o Maia assumiu novamente a presidência e tocou aí a reforma da Previdência, né, basicamente ali levando o governo a reboque, e passou ainda ali no primeiro semestre. Tem chances disso ocorrer novamente com a reforma administrativa. Então, se daqui para os próximos dias, né, o Arthur Lira, né, e principalmente ali o bloco que apoiou ele, começar a vir com esse papo de reforma administrativa e já começar com comissão e o negócio começar a andar, não se assustem tanto, porque é o esperado, né? Se vai passar é outra história. E se vai continuar em acordo com o governo e passando pautas caras, né, que principalmente para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro, a gente tem que esperar, mas nesse início a previsão é que justamente eles tentem passar pelo menos ali 2 ou 3 pautas que o governo considera importante, né? Vamos ver se eles vão conseguir ou não. Cara, eu vou dar um chute, assim, que eu acho que um primeiro revés ali pro governo, posso estar completamente errado, mas acho que uma das coisas que vai se puxar nesse início de trabalhos da Câmara agora é abrir a possibilidade do auxílio emergencial voltar. Eu acho que isso vai estar em foco. E a maleabilidade do teto de gastos. Se tentar encontrar algum caminho, não, a gente não está desrespeitando o teto de gastos, mas a gente está ali, sabe, a gente está brincando com o teto de gastos. Não é um desrespeito, é só uma brincadeira. E vai ficar lá brincando com o teto de gastos para poder voltar algum auxílio emergencial, e isso já vai ser um revés pro governo. O governo não queria que tocasse nisso. O Paulo Guedes, ele vai lá, ele vai depilar os últimos pelos do corpo dele, a cera quente, quando falar que a gente vai brincar com o teto de gastos, que para ele isso é o maior horror do mundo, né? E acho que isso vai entrar agora, logo nesse comecinho de debates, e é bem provável que isso caminhe, assim, com o Lira. Não, agora você falando disso me fez lembrar que na época da reforma da Previdência, o Bolsonaro chegou a falar que o Rodrigo Maia era o nosso general, né, pela reforma da Previdência na Câmara, e agora a narrativa do governo é que o Rodrigo Maia trancou todas as pautas importantes e não deixou o governo trabalhar. Então vamos fechando aqui esse bloco, né, já que a gente já destrinchou bastante esse tema. Vamos seguir aqui com uma novidade nesse programa repaginado, que na verdade, no fim das contas, é quase a mesma coisa, né? A gente basicamente só mudou o nome dos blocos. A gente agora vai para um momento de previsão, um momento astrológico aqui do Midcast Política, onde nós teremos uma das participantes desse belo programa tentando fazer uma previsão que a gente vai ver se será concretizada na próxima semana ou não. Eu estou falando agora do Adivinha. Para a aposta da semana, eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta séria, uma pergunta profunda e uma pergunta muito válida. Quem vocês acham que vai ser o primeiro parlamentar a pegar a Covid-19 nessa festa do Arthur Lira? Tá alto, eu vou apostar que o primeiro a sair lá com o exame positivo agora, tendo sido infectado antes ou não, porque a gente tem variante suficiente do vírus para a pessoa pegar Covid várias vezes. Eu vou apostar alto, eu aposto no próprio Arthur Lira. Ele já vai começar pegando Covid e vai precisar se ausentar.
Altíssima aposta. Essa observação que você fez foi muito boa, até porque foi a primeira sessão da Câmara com todos os 500 deputados lá reunidos. Então veio gente, né, de todas as partes do Brasil para se reunir lá para esse momento, né? Cara, eu vou chutar a Joyce Hasselman. Eu também não sei se ela já teve ou não Covid, mas pela empolgação dela, abraçando a galera e tal, e de penetra. Por uma questão estatística, eu vou dizer que algum deputado de São Paulo. Tenho mais chance de ganhar. Justo. A minha aposta vai ser que vai ser algum deputado desconhecido que talvez nem vire notícia que ele pegou Covid na festa. Desses deputados assim que ninguém liga, eu acho que vai ser um desses. Infelizmente eu não acho que vai ser um deputado conhecido e com uma relevância nacional a ponto disso virar notícia até, eu acho, inclusive. Mas assim, porque todas as notícias, as outras notícias de aglomerações e festas, né, TPSTF, etc, eles fizeram festa, não saiu grandes notícias de quem pegou Covid, então eu acho que quem pegar a gente não vai ficar sabendo. Pô, esse foi o melhor palpite da Tupá, né? Se alguém pegar, a gente não vai ficar sabendo, ou seja, ela nunca vai errar. Não sei. Eu não sei não, assim, acho que, cara, pelo nível, pelo modo como o pessoal lá tava trocando abraços, trocando carícias, dividindo copos e canudos, eu acho bem provável que todo mundo naquela porcaria daquela festa se contamine, sacou? Então daqui a pouco vai começar a pipocar. Todo mundo, mas o primeiro, eu acho que o nome vai ser o Arthur Lira, mas é bem capaz de todo mundo naquele lugar se contaminar. Eu tô com o Vitor nessa. Eu acho que vai ser a Joyce Hasselman, porque toda vez que você vai de penetra pra uma festa, alguma coisa muito ruim acontece com você. Porque você não pode entrar simplesmente e ficar quietinho no canto. Te mira, entendeu? Te mira. Alguma coisa, um globo espelhado cai em você, joga sei lá. É tragédia. Não, nunca entre de penetra numa festa. Sempre dá tragédia. Fica a dica, né? Então, terminando aqui, fica a dica pra vocês. Fica a dica que isso é para pós-pandemia, ouvinte. Por favor, vamos tentar ainda respeitar o distanciamento social e não fazer... Não, mas na verdade, não ir dá pra não ir durante a pandemia. Inclusive, Também é. A melhor forma de se prevenir contra a Covid-19 é... ficando em casa, não indo em festas, foda-se Arthur Lira, ele ganhou legal pra ele, já botou lá uns fogos de artifício na frente dos ministérios, tá ligado? Pra que juntar 300 pessoas? Juntou as 300 pessoas pra quê? Pra que ele possa dividir a tragédia da Covid-19 entre todos os aliados, amigos e familiares próximos. Assim, dessa forma, sendo como o Bolsonaro gosta de classificar, um comunista. Caraca, pode escrever 224 mil mortes no país pela Covid, o cara tá soltando fogos em frente ao Congresso para comemorar a vitória. Enfim, chegamos agora ao final, né, do nosso episódio. Na verdade, aquele momento em que nós mandamos beijos, abraços, salves e que mais os ouvintes pedem para nós, e que era o nosso antigo momento Vira Casacas, que agora virou apenas o nosso momento dos salves, um nome aqui extremamente criativo e pensado, totalmente planejado, né? Já ficamos aí 2 anos homenageando o nosso queridíssimo podcast Vira Casacas e agora vamos para o momento dos salves. Se bobear, nem eles fazem mais isso, que faz tempo que eu não ouço. Talvez a gente bota até o nome de um outro podcast, vamos ver, vamos pensar aqui depois, né? Cada semana a gente homenageia um podcast aqui no momento dos salves também. Pode ser uma ideia, enfim. Vamos começar aqui mandando um super beijo para a nossa queridíssima Leila, lá do canal da Leila. Nós estivemos lá recentemente, mais uma vez atendendo o convite dela, foi espetacular. A Leila é uma querida e ela disse que ama todos nós e está muito feliz pelo Midcast ter voltado. Então, um salve, um beijo aí para Leila. Espero que esteja do agrado esse episódio de hoje. O nosso querido Denis Almeida disse que estava sentindo a nossa falta, né? Estava sentindo falta de pedir um salve, desejou uma boa temporada pra gente e pediu um salve para ele. Então, salve, Denis. E, como não poderia faltar aqui, um abraço para o Jornal Ataque. Agora ele disse que vai colocar sua faxina em dia escutando o Midcast Política. Será que ele tava 2 meses sem faxinar a casa? Eu ia falar isso. Eu espero que, né, que ajude nesse processo. Talvez recomendar outros podcasts pra faxina também, né?
O @ADV_L Coutinho manda um abraço para a queridíssima Laerte, que está hospitalizada, né? Que nós desejamos aí. Não. Laerte já está em casa. Ah, que maravilha. Melhor ainda, então. Desejamos, então, que se recupere mais rapidamente, né? Agora que está em casa. E um saravá e Iemanjá. O nosso queridíssimo @Establishment disse que ele foi o primeirão a comentar, mas não pediu salve, então é isso. Salve, Establishment. @J. Leoringer, pode ser, dizendo que estava com saudade da gente, mandou um abraço para você, querida, com distanciamento social. @ex-lesbianist mandou um salve, pediu um abraço para ela, dizendo que estava com saudade. Beijos, a querida. Não. O _e_oak falou que véi, como vocês fizeram falta. A gente também acha que a gente fez falta pra gente mesmo, porque é mó bom gravar. Eu sei que vazaram imagens aí hoje da animação da turma gravando, mas na real a gente tá feliz aqui. O @davicentrismo fala que, gente, manda um abraço pra galera de Manaus. Todo carinho pro norte ainda é pouco. Então, manauaras, sintam-se abraçados. Eu estou me abraçando nesse momento. Todo o norte também, né, não só Manaus. Sei lá, boa sorte, porque tá foda. E a Ana Beija-Flor 77 falou: que alegria, quanta saudade, carinha com corações. E que ela quer um salve, então um salve com coraçõezinhos pra você. Eu vou mandar um abraço aqui pro Felipe e pro Bruno, foi o pedido do @Igor Muralles. E também aí um salve pro @Leandro Figueirim. Ele pediu um abraço pra, abre aspas, turma boa, fecha aspas. E ele mandou várias exclamações ali, lá daquele país imaginário que vive a alucinação de que o Ciro Gomes possa ser eleito em alguma eleição presidencial. Ele disse que em 22 é Ciro. E pra fechar aqui, eu vou mandar um salve, mandar um beijo pra @Jason Petode. O @Jason Petode, ele se autoconvida, ela se autoconvida para comentar ciências com a gente e manda um beijo especial pra Adi, que foi super bacana com essa arroba lá no podcast dela, o seu podcast individual, só seu, Adi. Esse aí que fui eu que criei, que eu que pensei, eu que faço, eu que apresento, eu que edito, que não, mentira, eu e o Vitor fazemos com muito amor. O Jason é um cientista, ele é epidemiologista, ele é maravilhoso, eu aconselho vocês a seguirem ele também, e a ouvirem o AdNews 11, ou AdNews 10, que agora eu já até me esqueci, que é a entrevista com ele que ele fala sobre essas novas cepas do vírus. Excelente, fechamos então os salves, vamos para as dicas culturais. Quem quer começar? Nossa, eu quero começar fazendo uma indicação ao contrário. Eu quero não indicar o BBB 21 para pessoas com problemas de saúde mental e pessoas que estão altamente sensíveis no momento de pandemia. Eu digo para vocês que o tombo é grande e temos aí vários participantes nos quais os nossos pequenininhos corações foram quebrados ao longo de apenas 7 dias. Belo ano para você começar a assistir o BBB, hein, Adi? Não, eu só faço escolhas erradas na minha vida, Vitor. Melhorando o clima, eu quero indicar uma série que chama Alice in Borderland, daquele serviço de streaming que não paga nós, né, do Nzinho vermelho, e é muito legal, e eu quero muito a segunda temporada porque eu estou curioso. Cara, eu vou indicar o meu podcast da semana, sempre aqui trazendo um podcast novo, independente. Só vou indicar um podcast hoje também, pro Vitor não ficar criticando que eu trago várias dicas culturais. E o podcast dessa semana é o Ilha das Profs, que é bem recente, acabou de começar, lançou um episódio, é o podcast da Leila e da Paola. E o primeiro episódio é o Contos Arrepilantes com Tanto Piaçu e a Véia dos Causos. Então, se tá linkado aqui no post, sigam, se inscrevam e escutem Ilha das Profs. Tem alguma coisa aí, Tupá? Então aqui, gente, a minha indicação é um pouco mais bad vibes também, eu não vou ser super feliz, mas é um filme que eu vi essa semana. É um filme Les Innocents, eu não sei falar francês. Mas também é conhecido como Agnus Dei, e eu não consegui achar direito como que tá no Brasil. É um filme de 2016, e é uma produção franco-polonesa, enfim, e conta a história de uma médica, e é baseada numa história real,
de uma médica que ajuda um convento de madres logo depois da ocupação nazista e da ocupação soviética. Assim, ainda tá rolando a ocupação soviética e tal, essas madres foram estupradas e elas estão grávidas. E daí tem várias questões nesse rolê e elas estão mantendo esse segredo, é um convento fechado e etc, né? Então essa médica que tá ajudando elas e tentando, enfim, lidar com a situação. O filme, embora trate de um assunto muito, muito difícil, ele é muito delicado e muito bonito, assim, eu acho que vale a pena ser assistido e pensar nesses, sei lá, os horrores da guerra nunca param de nos surpreender, né? Sempre tem mais horrores de guerra para serem vistos, assim. Então tem várias questões delas, do tipo, que as pessoas não descubram porque a Polônia tá começando a ficar sob domínio soviético e daí as ordens religiosas estão com perigo de serem extintas e daí se descobrirem que elas estão grávidas, podem extinguir o convento, enfim, muitas questões. Eu acho que vale a pena a fotografia do filme, assim, sempre me interessa muito essa parte, né, figurinos, etc. Eu assisti pelo streaming aí, com legendas, porque o filme é falado em polonês, francês e russo, enfim. Então é bom, né, precisamos de legendas, mas é isso. Eu vi aqui Agnus Dei mesmo o nome no Brasil. Tem algum serviço ou tem que ser na... Eu vi no serviço da Letra Vermelha. Bom, e pra fechar com o clima lá no alto, eu vou indicar um perfil que só fala do Bolsonaro. Olha que coisa boa, né? É o Desmentindo Bolsonaro, que surgiu aí recentemente, que tá fazendo aí alguns vídeos, né, tentando de uma forma, sei lá, meio acessível, né, desmentir algumas aí das lorotas que o presidente conta ao longo da sua vida. Tá bem bacana, recomendo aí, é o @desmentindobozo, tem lá no Twitter, já tem uma pá de vídeos lá para vocês poderem baixar e mandar aí no WhatsApp dos amiguinhos bolsominions e aí dos seus familiares bolsominions também. É isso então, fechamos por aqui, todo mundo bem enferrujado, mas espero aí que os ouvintes tenham curtido esse nosso primeiro episódio dessa temporada, que provavelmente vai ser mais uma temporada extremamente desgastante. E conseguimos, Rodrigo, estamos terminando de gravar antes da meia-noite, antes do resultado do paredão do BBB, cara. Pô, tchau. Cara, fui. Beijo. Então, um abraço aí a todos os ouvintes e até a próxima semana. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau.